Olá, alunos do Colégio Francano. Vamos para mais uma aula de redação. Nós falamos sobre a introdução, agora vamos falar sobre a argumentação, o segundo e o terceiro parágrafo da redação. É uma parte muito temida por todos pelo fato de não ter argumentos para debater. Aí eu pergunto para vocês, como argumentar? Qual o objetivo da argumentação? O que é um projeto de texto e como fazê-lo? Esse projeto de texto é tão famoso, todo mundo fala dele, mas como que eu faço esse projeto de texto? Vamos lá. O objetivo do texto dissertativo argumentativo é você pegar e convencer uma pessoa de que você está correto. Para isso, você tem que se respaldar em filósofos, sociólogos, dados estatísticos, todo o repertório sociocultural que você tem embasado em defender um ponto de vista. O que deve conter no segundo e terceiro parágrafo da redação? O segundo e terceiro parágrafo é chamado de desenvolvimento. Nessa parte aqui, ela é encarregada de desdobramento da ideia central, aquela tese que você tem. Vamos supor o tema do ato de dar esmolas. Se você for a favor, você vai fundamentar aquela tese de que você é a favor do ato de dar esmolas. Isso no segundo e no terceiro parágrafo. Em seguida, no desenvolvimento, sempre parte de uma tese, utiliza-se de fatos e exemplos. Eu posso citar um exemplo que aconteceu em algum lugar. Fatos e argumentos fazem com que o conteúdo ideológico da tese não seja plenamente desenvolvido, levando a uma conclusão. Então, a partir daí dos argumentos, a gente tem a conclusão. A conclusão, nós já tivemos aula sobre a proposta de solução. Lembra que tem que ter os 5 elementos válidos na proposta de solução. Precisa do agente, da ação, do modo e meio, efeito e detalhamento. Isso vocês têm já em uma aula que nós tivemos. O projeto de texto, vou falar o que é. Na introdução, você já coloca um pouquinho do que você vai falar no terceiro parágrafo e um pouquinho do que você vai falar no segundo e terceiro, desculpa. Vou dar o exemplo dessa redação nota 1000 da Larissa Cavalcante. A introdução dela, ela começou assim, primeiro parágrafo. O ser humano é social, necessita viver em comunidade e estabelecer relações interpessoais. Porém, embora intitulado sob a perspectiva aristotélica, política e naturalmente sociável, inúmeras de suas antiéticas práticas corroboram o contrário. No que tange à questão religiosa no país, em contraposição à laicização do Estado, vigora a intolerância religiosa no Brasil, a qual é o resultado da consonância de um governo inobservante à Constituição Federal e uma nação alienada ao extremo. Aqui nós temos o primeiro parágrafo. Então, eu vou pegar e vou colocar um pouquinho do que eu vou falar no segundo e no terceiro. Aqui nessa redação, ela no segundo parágrafo, ela fala da questão do governo que não observa a Constituição Federal. E no terceiro parágrafo, ela vai falar dessa nação alienada, essa nação ignorante, sem conhecimento. A forma como ela fala leva a uma nação sem conhecimento. Então, isso aqui é o projeto de texto, é você colocar na sua introdução o que você vai falar abaixo. Vou dar outro exemplo. Essa da Desirê é uma redação nota 1000, também sobre a intolerância religiosa. Ela coloca assim: em meados do século passado, o escritor austríaco Stefan Zubman mudou-se para o Brasil devido à perseguição nazista na Europa. Bem recebido e impressionado com o potencial da nova casa, Zubman escreveu um livro cujo título é até hoje repetido: Brasil, País do Futuro. Entretanto, quando se observa a deficiência das medidas na luta contra a intolerância religiosa no Brasil, percebe-se que a profecia não saiu do papel. Nesse sentido, é preciso entender suas verdadeiras causas para solucionar este problema. Eu gosto muito dessa introdução, parabenizo essa aluna. Aqui no segundo parágrafo, ela vai falar sobre a deficiência das medidas de luta contra a intolerância religiosa. No projeto de texto dela, que é a introdução,
ela vai falar disso no segundo parágrafo. No terceiro, ela vai falar das causas, ou seja, o que faz o problema existir. Isso aqui é muito interessante. Você pode, em um parágrafo, falar das causas, o que faz o problema existir, e no terceiro parágrafo, falar das consequências. Tá, o problema existe. E o que gera isso para a sociedade? E no fim, o projeto de texto dela é tão completo que ainda ela coloca a questão da solução para solucionar este problema. Por isso, o projeto de texto dela é tão completo. Tem o segundo, o terceiro e o quarto parágrafo, que a nossa redação ela tem 4 parágrafos. Então, é isso que eu falo. Coloca causa e consequência. Você não precisa colocar o que você vai desenvolver, e sim a palavra causa e consequência, que aí lá embaixo você fala disso, aí bate o projeto de texto. Outro exemplo de uma redação nota 1000, da Samantha Gabriela Ferreira. É notória a necessidade de ir de encontro à intolerância religiosa no país vigente. Diante disso, averigua-se desde o período da colonização brasileira um esforço etnocêntrico na catequização dos indígenas nativos, como forma de suprimirem suas crenças politeístas. Tal processo de aculturação e subjugo acometeu também os negros africanos, durante todo o contexto histórico de escravidão, os quais foram, não raro, coisificados e abominados por suas religiões e cultos. Por essa razão, faz-se necessário pautar no século XXI o continuismo desse preconceito religioso e dos desdobramentos dessa faceta caótica. Aqui, no segundo parágrafo, ela falou sobre o continuismo desse preconceito religioso e no terceiro, o desdobramento dessa faceta caótica, que é muito triste. Então, isso é o projeto de texto, é você colocar um pouco no que você vai falar do argumento 1 e um pouco do argumento 2. Você pode usar para isso a citação direta, que é quando você coloca exatamente o que o autor disse, e a citação indireta, que é quando você pega e coloca o que o autor disse, o pensamento dele, mas com as suas palavras. Argumentos com base em evidências. A gente usa para argumentar fatos que comprovam a tese e confirmam o crédito ao texto, dados, estatísticas, pesquisas, informações, comprovações científicas, ou seja, fontes sérias. Eu não posso colocar qualquer coisa na minha redação. Tudo tem que ser muito criterioso. Argumento com base em raciocínio lógico, que é o que eu falei para vocês de causa e consequência. Então, no segundo parágrafo, eu estou escrevendo a minha redação, eu vou montar um projeto de texto. No segundo parágrafo, eu vou colocar as causas. No terceiro parágrafo, eu vou falar das consequências. Tá, vamos pensar assim. O tema é do meio ambiente, a degradação do meio ambiente. O que faz ter a poluição? Vamos pensar. Seriam os carros, a ação humana, a não preocupação com o futuro, só com o presente. Tudo isso faz ter a poluição, a falta de conscientização do homem, do ser humano. Tá, a poluição ela existe. Qual a consequência disso? Temos tantos problemas de saúde, tudo defendendo a questão da poluição. Então, todo problema tem causa e tem consequência. Basta a gente pegar e ordenar isso dentro da redação. A linguagem de um texto dissertativo argumentativo não pode ter gíria, tem que ser um vocabulário rebuscado e um vocabulário bem amplo. Tem que ter clareza, concisão, evitar redundância, tem que saber o que está escrevendo. Coesão, evitar repetir palavra, não ficar repetindo palavra em cima de palavra. Expressividade, evitar as frases feitas e os lugares comuns. Tem que usar o seu vocabulário. Aí eu pergunto, para melhorar a minha argumentação, o que eu devo fazer? Quem sabe? Eu devo ler. Para eu saber o que eu vou argumentar, eu tenho que ler. Ler é fundamental em todas as disciplinas.
Então, vamos criar o hábito da leitura. Os benefícios de se ler: estímulo, prazer, habilidade linguística. Quanto mais você lê, mais você escreve bem. Você adquire conhecimento, que é uma coisa fundamental, concentração, a sua curiosidade vai cada vez ficando maior, e isso é muito importante. Então, Monteiro Lobato dizia: quem não lê, mal fala, mal ouve e mal vê, pois não tem interpretação. Bom, chegando ao fim da nossa aula, os exercícios. Fazer o registro de aprendizagem da apostila, exercícios 1, 2 e 3, páginas 17 e 18. Deve ser manuscrito com caneta preta, tirar foto e enviar pelo Google Classroom até o dia 8/5. Respeitar a data de entrega. Vamos ter responsabilidade, estabelecer critérios de estudo e fazer as coisas entregar na data correta. Bons estudos e vamos aprender a fazer uma boa redação para conseguir uma nota boa em vestibular e no Enem.